INSS Aposentadoria Proporcional em 2022. Ainda é possível? É possível aposentar-se mais cedo através dela? Tudo isso você vai saber no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, canal do grupo INSS Passo a Passo voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas do INSS e também idosos do Brasil. E atendendo a vários pedidos, a gente vem trazer INSS Aposentadoria Proporcional. Vale a pena? É possível ainda em 2022? É possível aposentar-se mais cedo através dela? Vale a pena? Tudo isso você vai saber no vídeo de hoje. Sem mais enrolações, vamos ao assunto. É o seguinte: aposentadoria proporcional em 2022 é possível? Aqui vamos entender um pouco mais sobre este benefício e também saber se ainda é possível aposentar de forma proporcional em 2022. Este tema é muito interessante para ser tratado em um vídeo, pois muitos trabalhadores questionam sobre o direito de obter aposentadoria proporcional e se vale a pena ou não. Vamos explicar aqui hoje como ela costumava funcionar e algumas espécies de aposentadorias proporcionais que podem ser interessantes. Aqui iremos tratar da aposentadoria proporcional que existia na legislação anterior para homens que não cumpriram os 35 anos de serviço e as mulheres com tempo de 30 anos, que caracterizava a aposentadoria integral e também a aposentadoria proporcional, como alguns trabalhadores chamam nos dias de hoje, quando você não atinge uma aposentadoria no valor integral, ou seja, no tempo integral que o INSS pedia até a reforma. O que é então a aposentadoria proporcional? Aposentadoria proporcional é aquela que permite que o segurado do INSS se aposente mais cedo, porém recebendo um valor menor. Portanto, antes de cumprir os requisitos integrais da aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, ela já poderia se aposentar, mas com uma redução no valor proporcional, ao tempo que trabalhou na sua aposentadoria. A aposentadoria proporcional se mostrava como uma alternativa para trabalhadores que começaram a contribuir muito jovens e, por algum motivo, não queriam esperar o tempo para a aposentadoria integral. Afinal, poderiam continuar trabalhando, e receber a aposentadoria também. É importante começarmos com uma explicação sobre a aposentadoria integral e aposentadoria no teto do INSS. Olha só, a aposentadoria integral é aposentadoria no teto do INSS. Vamos falar das duas aqui. Nem sempre, pois a aposentadoria integral é aquela sem qualquer tipo de redutor. Muita gente se engana. Aposentei integral, mas o valor é 100%? Não necessariamente. Onde você atingiu o tempo exigido pela lei, não te garante 100% do valor a que você teria direito. A aposentadoria pode ser integral e não ser no valor do teto do INSS. Isso vai depender principalmente dos seus salários de contribuição e também da idade que você se aposentou. Em alguns casos, como na regra do pedágio de 50% trazida pela reforma da Previdência última, ou nas regras da legislação anterior para aposentadorias concedidas ou que possuíam condições de aposentar-se após 99 e até 13 de novembro de 2019, foi quando começou a reforma, o fator previdenciário também influenciava muito no cálculo do benefício. Quanto mais novo você era, menor o valor do seu benefício. Ou seja, quanto maior a expectativa de vida, menor o valor do seu benefício. Dependendo de quanto foi o fator previdenciário, o aposentado poderia ou não receber o teto do INSS. Isso depende de 3 fatores: idade, expectativa de vida e o tempo de contribuição dele. A aposentadoria no teto é aquela em que o aposentado recebe o limite máximo do valor concedido pelo INSS. Este teto em 2022 está em R$ 7.087. É preciso fazer um planejamento previdenciário para receber o teto do INSS, já que, com este estudo, saberá com quais valores deve contribuir, quanto mais tempo deverá trabalhar e se realmente vale a pena esperar para alcançar esse teto. Fator previdenciário e aposentadoria proporcional. Olha só, o fator previdenciário é aposentadoria proporcional? Sim e não. Muitas pessoas confundem os conceitos, pois é muito comum ouvirmos no escritório, por exemplo, João, consigo aumentar meu fator previdenciário para ter uma aposentadoria integral? Ou, tive uma aposentadoria proporcional em razão do fator previdenciário, o que posso fazer?
O fator previdenciário pode abaixar a aposentadoria em mais de 50%, sim, caindo muito a renda do aposentado. Ele torna a aposentadoria proporcional, pois você passa a receber uma proporção do que seria a aposentadoria integral se não houvesse a incidência do fator. O fator envolve a idade, a expectativa de vida e o tempo de contribuição, conforme a gente já falou. Quanto menor for a idade do trabalhador, também o seu tempo de contribuição ao INSS menor será este coeficiente a ser aplicado, reduzindo o valor do benefício. Ele torna o cálculo do benefício proporcional, porém, não é uma aposentadoria proporcional. O fator previdenciário é uma proporção a ser aplicada no cálculo do benefício, mas não é uma espécie de aposentadoria proporcional. Então, separe aí, fator previdenciário de aposentadoria proporcional, que a gente já vai chegar nela para você entender tudo. A gente está fazendo uma introdução aqui para que você saiba o que é cada um. Você pode ser aposentado de forma integral, onde cumpriu 35 anos de trabalho homem ou 30 mulher, e receber uma aposentadoria com valor proporcional pelo fator previdenciário de 90%, 77%, 50%. Exemplo prático. O senhor José trabalhou 37 anos e tinha 59 anos de idade quando se aposentou. A aposentadoria foi integral, pois ele atingiu os 35 anos necessários para se aposentar na época, mas seu cálculo teve o fator previdenciário de 0,92. Com isso, o senhor José perdeu uma proporção de 8% na sua renda mensal inicial. Se a renda integral era de R$ 5.000, o fator previdenciário tornou ela em R$ 4.600. Deu para entender, pessoal? Então, o fator previdenciário, de acordo com a expectativa dele, reduziu em 8% o benefício dele. O que não quer dizer que é uma aposentadoria proporcional. É uma aposentadoria integral com o redutor, porque ele se aposentou com uma idade menor. Regra 8595 tornou as aposentadorias proporcionais e integrais? Muita gente pergunta isso. Olha só. A regra 8595, anterior à reforma da Previdência, permitia que, se o segurado somasse sua idade com o tempo de contribuição e o valor atingisse 85 pontos para mulheres e 95 pontos para homens, não tivessem aplicação do fator previdenciário que prejudicasse o seu cálculo de aposentadoria. 85 pontos para mulheres com um mínimo de 30 anos de contribuição, 95 pontos para homens com um mínimo de 35 anos de contribuição. Todo ano subia-se um ponto, iniciando-se em 2015 e chegando até 95, 105, 95 mulher, 105 homem. No caso dos professores, o número de pontos era reduzido em 5, ou seja, iniciava em 80 e 90 homem e mulher. Este critério 85-95 não convertia a aposentadoria proporcional em integral, e sim o valor do benefício, onde, sem a incidência do redutor do fator previdenciário, o benefício passava a ter seu valor integral. Portanto, o cálculo passa a ser integral caso seja atingida a regra 85-95, onde o aposentado não teria o redutor de aplicação em seu cálculo do benefício. Aposentadorias proporcionais após a reforma da Previdência. Olha só, agora já está chegando aqui em 2022, depois de feita toda essa introdução para você entender. Existem aposentadorias proporcionais após a reforma da Previdência? A resposta é: existem cálculos proporcionais, mas não o benefício da aposentadoria proporcional em si. Vou explicar, e é bem parecido com o fator previdenciário. Nas regras atuais de aposentadoria, trazidas pela reforma da Previdência de 2019, você poderá ter uma aposentadoria calculada de forma proporcional. Não será em si uma aposentadoria atingida proporcionalmente, mas a forma de cálculo dela sim, pois vai incidir um redutor. Em quase todas as regras de transição e também na permanente, o seu cálculo do benefício irá se iniciar em 70%, acrescido de mais 2% a cada ano contribuído, a partir do 16º ano para mulheres e a partir do 20º ano de contribuição para os homens que tenham iniciado depois da reforma. Exemplificando, se um homem possui 22 anos de trabalho, ele terá um redutor de 0,74%. Se era para receber R$ 3.000 de benefício, irá receber R$ 2.220. Uma mulher com 20 anos de contribuição teria um coeficiente de 80%. E aí, eu entendo que é o seguinte:
Esses casos de coeficientes trazidos pela reforma, como aposentadorias proporcionais, como também é o caso do fator previdenciário, mas a aposentadoria proporcional em si é aquela que existia antes da reforma da Previdência. E eu vou explicar ela abaixo agora. Ó, a aposentadoria acima, tratada, são proporcionais pela diminuição no valor do benefício em razão de coeficientes ou fatores previdenciários aplicados, como é o caso também da antiga aposentadoria proporcional, em que você ainda não tinha um tempo de contribuição integral para o 100%, mas se aposentava com redutor. Este redutor variava de acordo com o tempo trabalhado com o coeficiente das aposentadorias atuais. O que era aposentadoria proporcional, então, no INSS? A reforma da Previdência de 98 acabou com a aposentadoria proporcional para trabalhadores que contribuíam com o INSS em 16 de 12 de 98, tá? E aí o que aconteceu? Porém, mesmo com a sua extinção pelas reformas previdenciárias, não significou que a aposentadoria proporcional deixou de existir. Ou seja, ainda é possível pedir aposentadoria proporcional hoje em alguns casos. Ao colocar um fim na aposentadoria proporcional para iniciativa privada, tá? O INSS, para quem contribui para o INSS, a partir de 16 de 12 de 98, a Emenda Constitucional 20 de 98 criou regras de transição para aqueles trabalhadores que já haviam começado a contribuir. Regras de transição são criadas para proteger o trabalhador que já estava filiado ao INSS e as regras foram alteradas bruscamente por uma reforma previdenciária. Ela não é o melhor dos mundos, como a lei revogada, né? Não é a lei anterior, que era mais benéfica, mas também não é o pior dos mundos, tá? E nem o melhor. E nem mesmo o pior, como eu falei, como a nova lei. Ela é um meio termo para não prejudicar tanto. O ideal é analisar minuciosamente o caso, pois pode ainda, hoje, caber aposentadoria proporcional para o segurado do INSS e até mesmo caber revisão. Se ela é possível, o benefício será mais vantajoso e o servidor não aplicou para o segurado. Posso me aposentar proporcionalmente em 2022? É rara essa aposentadoria nos dias de hoje, mas ainda existe sim. Portanto, você ainda pode se aposentar proporcionalmente em 2022 se preenchidos os requisitos para tal. Os trabalhadores que contribuíram para o INSS, seja CLT, facultativo, MEI, dentre outros, que começaram a contribuir com o INSS antes de 16 de 12 de 98, ainda podem ter direito à aposentadoria proporcional, sim. No caso dos servidores públicos, se eles cumpriram os seus requisitos até a data da reforma da Previdência, de 12 de novembro de 2019, também podem ter direito à aposentadoria proporcional. Quais os requisitos para a aposentadoria proporcional do INSS em 2022? Para ter direito à aposentadoria proporcional pelo INSS, o trabalhador precisa cumprir os seguintes requisitos legais: 30 anos de contribuição, acrescido de um pedágio de 40% e 53 anos de idade para homem. 25 anos de contribuição, acrescido de um pedágio de 40% e 48 anos para mulher. Carência mínima de pagamento, 180 meses. E ter começado a contribuir antes de 16 de 12 de 1998. Se você se enquadra aqui, você ainda consegue a aposentadoria proporcional, tá? Mesmo depois da reforma da Previdência. Até 1998, o homem precisava de 30 anos de contribuição e a mulher 25 para ter direito à aposentadoria proporcional. Porém, ao colocar fim na aposentadoria proporcional, a reforma da Previdência criou um pedágio de 40% para aqueles trabalhadores que haviam começado a contribuir antes de 16 de 12 de 98. Um exemplo, se faltavam 10 anos para o senhor José se aposentar antes de dezembro de 98, ele terá que trabalhar mais 4 anos, tá? O pedágio, além dos 10 anos que faltavam, o pedágio de 40%. O senhor José precisa ter carência de 180 meses, começado a contribuir antes de dezembro de 98, pelo menos 53 anos de idade, os 10 anos que faltavam como contribuição e mais 4 anos do pedágio. Qual o valor da aposentadoria proporcional em 2022? O valor da aposentadoria proporcional será calculado de acordo com 80% dos maiores salários de contribuição a partir de julho de 94, início do Plano Real, multiplicado pelo valor, para fator previdenciário e também por um coeficiente. Mas o fator previdenciário não acabou, mas você vai estar usando uma regra lá de trás, então você utiliza também o fator previdenciário,
que era o que vigia lá atrás, tá? O coeficiente será de 70% mais 5% para cada ano trabalhado, além dos 25% para as mulheres e 30 anos para os homens. Existe revisão para a aposentadoria proporcional do INSS? Olha só. Sim, existe a revisão para a aposentadoria proporcional do INSS e chamamos ela de revisão do duplo redutor, que está pendente de julgamento no STF. Nessa revisão de aposentadoria proporcional, o que está sendo discutido é a constitucionalidade ou não do INSS praticar a redução nas aposentadorias proporcionais com o fator previdenciário e também o coeficiente dos anos trabalhados. É uma dupla penalização ao aposentado. Além do mais, podem existir revisões de fato para que este tipo de aposentadoria, como a não aplicação do melhor benefício, período de insalubridade não convertido, entre outros. Isso sem esquecer da revisão da vida toda, que pode caber também em aposentadorias proporcionais do INSS. Concluindo então, pessoal, tratamos nesse vídeo de aposentadoria que podem ser concedidas com os salários da aposentadoria sendo calculadas de forma proporcional e até mesmo nas regras trazidas pela Emenda Constitucional 103, a reforma da Previdência última, e buscamos explicar a aposentadoria proporcional clássica, que é a que exige o cumprimento do pedágio de 40% que vinha aí antes da reforma da Previdência. Então, se você cumpre os requisitos antes da reforma da Previdência, é um direito adquirido seu exercer a aposentadoria proporcional, que é aqui, pessoal, vou voltar aqui rapidinho só para vocês entenderem os requisitos que eu passei, tá? Para finalizar, olha só. Primeira coisa, ter começado a contribuir antes de 16 de 12 de 98, tá? Esse é o primeiro requisito. E aí você vai ver aqui, ó, 30 anos de contribuição acrescido de um pedágio de 40% e no mínimo 53 anos de idade. 25 anos de contribuição acrescido de um pedágio de 40% e 48 anos no mínimo de idade. E aí a carência de ter pago aqui no mínimo 180 meses. Essa é a aposentadoria proporcional que você consegue pedir ainda hoje através de um direito adquirido. Espero que vocês tenham gostado da matéria, tenham entendido. Se ficou com dúvida, pode deixar aí nos comentários. E você que é inscrito no canal, a gente vai responder para você. Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.